pessoal, aqui é a professora Lisley Alves e nós daremos agora continuidade na nossa aula do sistema genital masculino. Agora nós iremos abordar os órgãos genitais externos. Como a gente viu no vídeo passado, os órgãos genitais externos são escroto e pênis. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o escroto. Então, o escroto é uma bolsa, tá? Situada posterior ao pênis, então lá atrás do pênis. Dentro do escroto, nós vamos ter aí, ele é formado por inúmeras camadas, tá? Mas dentro dele a gente vai encontrar alguns órgãos do sistema genital masculino interno, que é o testículo, né? Esse aqui, ó, o epidídimo. A gente vai ter aqui parte do ducto deferente, vamos ter vários vasos sanguíneos, tá? Então, dentro do escroto nós vamos ter todos esses órgãos aí, certo? Quando a gente olha o escroto por fora, a gente consegue ver que dividindo ele aqui, ó, nessa região, a gente vai ter uma estrutura que ela parece bem mais rugosa, tá? Que é a ráfe do escroto, tá? Então, essa aqui, ó, que divide, como se estivesse dividindo o escroto em dois. E, na verdade, está. Porque por dentro tem uma paredinha chamada de septo do escroto, tá? Ó, septo do escroto. Toda vez que você ouvir na anatomia a palavra septo, você já pode recordar de uma parede, né? Lembra lá no nariz, a gente tinha o septo nasal, né? A gente tem lá no coração o septo interventricular. Então, toda vez que a gente ouvir a palavra septo, é uma paredinha, algo que divide duas localidades. E aqui no escroto, nós teremos esse septo do escroto, que divide aí as duas lojinhas lá dentro, tá? Uma para o testículo direito, outra para o testículo esquerdo, certo? O escroto, ele vai ser formado por várias camadas, tá? A mais externa, a gente vai ver aqui, que é a pele, e uma das camadas do escroto vai ser um músculo, tá? Um músculo chamado de músculo dartos, tá? Dartos. Esse músculo dartos, ele é bastante importante para o controle da temperatura, tá? Porque os espermatozoides, eles precisam de uma temperatura ideal para que eles possam ser produzidos, tá? Então, uma das funções do escroto é exatamente essa. Através desse músculo, chamado de músculo dartos, ele vai aproximar o testículo lá do abdômen do homem, ou ele vai afastar o testículo para tentar manter a temperatura ideal para a produção dos espermatozoides, tá? Porque quando os meninos entram aí numa piscina muito gelada, né, a tendência é esse músculo tracionar e levar o testículo o mais próximo possível lá do abdômen para poder manter a temperatura. O contrário acontece, por exemplo, quando os homens estão com febre. A tendência é esse músculo dartos tentar se relaxar o máximo possível para tentar afastar o máximo possível o testículo do corpo, para diminuir um pouco a temperatura, certo? Então, essa camada, né, do escroto, músculo dartos, é bastante importante para esse controle aí da temperatura, tá? Tudo bem até aqui? Então, o escroto é essa bolsinha situada posterior ao pênis. Dentro dela a gente vai ter órgãos importantes. Por fora a gente tem a ráfe do escroto, que equivale ao septo internamente. E uma das camadas mais importantes que nós temos aí é o músculo dartos, que vai ser o responsável pelo controle de temperatura. Tudo bem? Então, ótimo. Vamos falar agora do outro órgão genital externo masculino, que é o pênis, tá? O pênis é o órgão que foi de órgão erétil da cópula, tá? Ou seja, ele tem que ficar ereto para conseguir manter a relação sexual. E o pênis, ele vai apresentar para a gente duas partes. A raiz, que é a parte que vai estar fixa, tá? Aqui, olha, na região do osso do quadril, tá? Então, a raiz. E ele vai ter a parte livre, que é o corpo do pênis, certo? Na raiz, que vai estar lá fixa no osso do quadril, nós vamos ter aqui, ó, duas porções chamadas de ramos, que são do corpo cavernoso, a gente já vê já, e essa porção mais central, que é chamada de bulbo, tá? Que é do corpo esponjoso. Tudo bem? Então, o pênis vai estar pra gente, a princípio, duas porções, raiz, que é a porção fixa, e corpo,
que é a parte livre, certo? O corpo, que é a parte livre, ele vai ser formado por duas massas de tecido erétil, tá? A maior delas, né, a mais superior, é essa aqui, ó, que é o corpo cavernoso, tá? São dois, ó. Esse aqui, ó. Corpos cavernosos. São dois, tá? Eles que ficam mais entumecidos de sangue para que o pênis entre em ereção, tá? Então, esse aqui, ó, corpo cavernoso. Ele que vai ter pra gente aqui, olha, os dois ramos, tá? Então, são os dois corpos cavernosos, tá? Aqui e aqui, ó. Eles são divididos aqui no meio. Outra massa que o corpo do pênis, né, que o pênis é formado, é um corpo chamado de corpo esponjoso, que é esse aqui, ó, mais inferior, que é o corpo esponjoso, tá? Corpo esponjoso é um só, corpos cavernosos são dois. A gente vai ver daqui a pouquinho já um pouco mais de característica desses corpos, certo? Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui corpo cavernoso, que são dois grandes, que ficam mais entumecidos, ou seja, mais cheios de sangue. A ereção masculina, ela é dependente de sangue para poder acontecer, certo? E esses corpos cavernosos, que são os responsáveis por receber todo esse sangue, eles vão ter aqui a parte fixa deles, que a gente chama de ramos, certo? E vão se estender lá pelo corpo. A outra massa de tecido erétil que os homens têm é o corpo esponjoso, que daí é um único corpo, certo? Corpo esponjoso, que ele tem uma parte dilatada aqui na raiz, que a gente chama de bulbo, e toda essa outra parte, que é a parte livre, que nós vamos ver já outras características. Tudo bem? Até aqui? Super simples, né? Tranquilo. Vamos falar um pouquinho agora sobre as características desse corpo esponjoso. O corpo esponjoso, ele tem essa dilatação aqui na raiz, aí ele vai ter o corpo, e aí na parte mais livre lá do corpo, a gente vai ter aqui, ó, uma dilatação. Essa dilatação aí a gente chama de glande, tá? Glande do pênis. Então, é a dilatação mais anterior aí do corpo esponjoso, tudo bem? E na glande, vocês podem ver que aqui, ó, a gente tem uma parte um pouco mais saliente. Essa parte saliente a gente chama de coroa da glande, tá? Coroa da glande. Tudo bem? Então, o corpo esponjoso vai ter duas dilatações, uma aqui na raiz, que a gente chama de bulbo, e outra aqui na porção mais anterior, que a gente chama de glande. E na glande, a gente tem essa dilatação aqui, chamada de coroa da glande, certo? Na glande, nós vamos encontrar uma abertura, que é a abertura da uretra. Olha a uretra passando aqui, ó, por dentro do corpo esponjoso. Essa é a uretra masculina, tá? Então, a uretra está levando tanto urina como espermatozoides para o meio externo. Então, ela tem que ter uma abertura. Essa abertura nós vamos encontrar aqui na glande. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma outra imagem que a gente vai conseguir ver isso melhor. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada nesse corpo esponjoso aqui, olha, por dentro. Olha como ele se comporta. Então, a gente tem aqui, ó, aqui nós temos a bexiga urinária, aqui nós temos a próstata, que é um outro órgão que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Aqui nós temos uma camada muscular e aqui a gente tem, ó, o corpo esponjoso, tá? Corpo esponjoso, em ambas as imagens, tá? Então, olha, o corpo esponjoso, ele tem aqui uma dilataçãozinha, ó, que é o bulbo, certo? E aqui a uretra que está passando dentro dele, ó, quando esse corpo esponjoso ele se dilata para formar a glande, olha, a uretra que está passando dentro dele também dilata, tá? Que a gente chama essa dilatação de fossa navicular, que nós vimos super bem ela, todas as partes dessa uretra nós vamos ver no final dessa aula, e também tem um vídeo lá no canal, na aula de sistema urinário, onde a gente também fala bastante sobre a uretra. Tudo bem? Então, aqui a gente consegue ver bem, ó, o corpo esponjoso e aqui os dois corpos cavernosos ladeando ele aí. Tudo bem? Então, continuando falando aqui sobre o pênis, nesse slide aqui, olha, a gente consegue ver bem aqui, ó, o ósteo,
externo da uretra, certo? Que é a aberturinha lá da uretra, que acontece aqui na glande, certo? A gente consegue ver aqui, ó, a coroa da glande, que é toda essa parte um pouco mais dilatadinha aí da glande. E aqui nós vamos ter outras duas coisas bastante importantes. A primeira é essa que está sendo tracionado pelas pinças aqui, ó, chamada de prepúcio. Prepúcio. O prepúcio é uma camada de pele que recobre a glande, tá? Existem algumas, com certeza você já ouviu falar de cirurgia de fimose, né? Que é quando essa camada de pele, ela não consegue retrair livremente para a parte posterior da glande, tá? Retrair e voltar para cobrir a glande. Então, aí precisa fazer um procedimento cirúrgico para remover essa pele. Tem até alguns trabalhos que correlacionam a presença, né, a ausência, na verdade, do prepúcio, quando faz essa cirurgia, há uma menor incidência de doenças no homem, tá? Tem alguns trabalhos que falam isso. Então, esse é o prepúcio, essa camada de pele que recobre a glande, tá? E aí a gente consegue ver que aqui no prepúcio, aqui na parte mais inferior da glande, ele vai ter uma preguinha, né, ó. Essa prega a gente chama de frênulo. Frênulo do prepúcio, tá? Então, é como se fosse um freio, ela que limita, né, o quanto que esse prepúcio vai deslizar para trás e quanto ele vai recobrir aí a glande, certo? Então, aqui a gente consegue ver novamente nessa imagem o ósseo externo da uretra, a gente consegue ver aqui a glande, a gente consegue ver aqui a coroa da glande, a gente também consegue identificar aqui, ó, os corpos cavernosos, ó, de um lado e do outro, corpo cavernoso. A gente consegue ver aqui, ó, o corpo esponjoso. A gente consegue ver aqui, ó, os dois ramos, o bulbo. Tudo bem? Nessa imagem a gente também consegue ver aí todas as partes do pênis, que é um órgão externo. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então tá ótimo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Agora, nos próximos vídeos, nós vamos começar a estudar os órgãos genitais internos, ok? Vamos começar lá pelo testículo, que é onde produz os espermatozoides. Combinado? Espero você no próximo vídeo. Até daqui a pouco. Tchau!